Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem. Seja mais uma vez bem-vindo à sua aula de cálculo. Hoje nós vamos continuar o papo da aula passada e daremos ênfase em cálculos para o infinito, respondendo uma pergunta que eu deixei na aula passada. Espero que vocês tenham pensado bastante sobre este assunto, que é muito legal, tá bom? Vamos lá então. O tema da aula de hoje, limites no infinito. Só para a gente dar uma recordada, deixa eu usar a cabecinha, cabecinha, cabecinha. Pronto, cabecinha. Olha só, o que nós paramos na aula passada, né? Então, deixa eu, lá para o começo da aula passada. Falando sobre o livro, e aí eu deixei essas duas perguntas aqui. Suponha que o corredor é o seguinte da seguinte maneira. Ele corre da seguinte maneira. No primeiro passo ele anda 1 metro e demora 1 segundo, tá? Em cada passo subsequente ele anda no mesmo período, metade do que andou no passo anterior, enquanto tempo o corredor percorrerá 5 metros, tá? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Suponha um computador teórico que ordenadamente escolhe uma senha e tenta acessar sua conta com essa senha. Se o computador demora 1 segundo na primeira tentativa e a cada tentativa subsequente demora metade do tempo anterior, em quanto tempo ele acessa sua conta? Professor, mas isso aí depende, né? Depende do tamanho da senha da sua conta. É mais ou menos, mais ou menos. Tá? Olha só. Aí dei um exemplo de cálculo para vocês. Tá? Falamos sobre a função 1 sobre x, ela é muito importante. Né? Falamos sobre o limite dela com x indo para infinito. Tá? Com x indo para zero pela direita, x indo para zero pela esquerda. Depois falamos sobre essa função com x indo para infinito. Falamos sobre essa também com x indo para infinito. Era uma boa recordar. Tá? Recordamos translações verticais, translações horizontais em termos de limites. E calculamos isso daqui, ó. É 1 sobre x menos 2 mais 1. E calculamos os limites, indo para infinito, indo para menos infinito, indo para 2 pela direita e indo para 2 pela esquerda. Perfeito? Vamos recordar hoje, então, uma função. Aqui. Em primeiro lugar, né? Vamos recordar essa função aqui. Depois a gente vai bater um papo sobre infinito. Deixa eu só arrumar o microfone. Para não ficar batendo a caneta aqui no microfone. Eu acho que tá bom, né? Perfeito. Então vamos lá. Recorde-se dessa função. Eu vou precisar disso daqui, ó. Considere f de x igual a elevado a x. Então a gente já sabe, já fizemos uma aula sobre funções exponenciais, uma aula sobre a P2, a gente já sabe que se a é maior do que 1, então f é estritamente crescente. Tá? É uma exponencial de base maior do que 1, então o crescimento dessa exponencial é o crescimento COVID, né? É isso aqui, ó. Tá? Aqui. Tá bom? Se a base for menor do que 1, né? Se A for menor do que 1, e lembrando que quando eu falo menor do que 1, eu digo entre 0 e 1, tá? Senão vai dar um problema para fazer essa função, ela não vai ser contínua e vai dar muito problema, então não está nem definida, tá? Se ela for com base menor do que 1, então tem esse decrescimento aqui, ó. Aqui. Ela é decrescente. Assim. Perfeito? Maravilha. Tá? F
é estritamente decrescente. Com isso, pessoal, a gente tem o quê? Então, assim, né? Vamos pegar para esse caso, né? Limite. Vou escrever aqui mesmo. Limite da f de x com x indo para infinito dá infinito. Ou seja, ela cresce indefinidamente, dá infinito. Tá? Limite da f de x, neste outro caso, neste outro caso, tá? Então, o limite de f de x com x indo para infinito dá zero, tá? Ou seja, ela fica cada vez menor, tá? Então, olha o que acontece, tá? Onde que eu estou chegando. Dessa forma, se f de x igual a 2 elevado a x, é um exemplo, né? Então, limite de 2 elevado a x com x indo para infinito dá infinito. Claro, né? Pensa. Uma das maneiras fáceis de pensar indo para infinito pensa nos números inteiros. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Tá? Então dá 2, 4, 8, 16, 32. Cresce indefinidamente, vai para infinito. E se f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x, então limite de 1 sobre 2 elevado a x com x indo para infinito dá zero. Estão acompanhando até aqui? Perfeito, eu vou precisar muito disso, tá? Então, o que vai acontecer? Né? Voltei, tadinho de vocês, devem ter ficado surdos, né? Gente, desculpa, vocês não têm noção da infinidade de problemas técnicos que acontecem. Esse foi o primeiro. Foi a primeira vez que caiu o microfone. Até tava demorando. Mas, ok. Então, o que acontece? Para esses tipos de funções, você tem esse comportamento, tá? Agora, não sei se já deu para perceber, mas para atacar este problema, cadê este problema aqui, ó? Os dois, né? Eu vou precisar de potências, né? Ou seja, cada vez ele percorre a metade. Então, eu vou precisar fazer uma soma do tipo, né? Meio mais um quarto mais e assim por diante, tá certo? Então, ó, para resolvermos o problema do computador teórico, do teórico, temos, né, devemos resolver o seguinte problema. Né? O que acontece? Né? Eu vou encontrar a duração do tempo, quanto ele demora para fazer o cálculo M. Então,
Se n é um número de cálculos, número de cálculos, e t, o tempo, então temos de encontrar a função t de n, né? Tempo em função do número de cálculos. Perfeito? Maravilha. Tá. Mas sempre quando a gente vai calcular uma função, que a gente está tentando entender o modelo, vamos fazer alguns exemplos primeiro. Então, como é que fica? Ó, vamos olhar para aqueles exemplos que foram dados. Ó, tá vendo? Primeiro teste, né? Segundo teste, terceiro teste e assim por diante. Tá? Então, o que vocês fizeram? Assim, ele vai testar o número 0, testar o número 1, testar o número 2, enfim. Tá? O que está importante para a gente é, o primeiro teste leva 1 segundo, o segundo teste leva 0,5 segundos, e assim por diante. Tá? Então, eu teria que calcular uma função, temos que encontrar uma função tal que t de 1 seja 1 segundo, t de 2 seja 1 segundo mais meio segundo, t de 3 seja 1 segundo mais meio segundo mais 1/4 de segundo, e assim por diante. Por que eu estou dando isso para vocês, pessoal? Porque isso daqui é um problema muito inicial de modelagem. Tá? Você tem um problema, olha, acontece isso, isso. Será que tem uma fórmula que descreve isso? Se a gente tiver uma fórmula para descrever isso, ganhamos o dia. Tá? Porque quem tem a fórmula tem previsão, quem tem a fórmula entende do assunto, tá? Quem tem a fórmula consegue descrever o modelo. Então, conseguir a fórmula, pesquisar a fórmula, é algo muito interessante para vocês, economistas, para vocês, administradores. Tá? Isso se chama modelagem. Você tem um problema, e será que tem entre parênteses, uma fórmula que descreve esse problema? Será que esse problema tem uma lei de formação? Vamos lá. Então, eu preciso saber muita matemática, tá? Eu preciso ter muitas ferramentas para conseguir identificar. Olha, esse problema é parecido com aquele que o Rafael falou. Ah, esse problema é parecido com aquele que o tal professor falou. Putz, esse daqui é uma mistura dos dois. Então, você precisa conhecer muita matemática para ter, né, para ter a sacada, tá? Então, como é que faz isso? Olha só, como que os termos estão progredindo? Tá mais para esse daqui, ou tá mais para esse daqui, ó? Tá mais para essa função ou tá mais para essa função? Tá? Como que essa função progride? Né? Coloca x igual a 1, vai ficar 2, x igual a 2, vai ficar 4, então vai ficar ó, 2, 4, 8, 16, 32. E essa daqui, como é que progride? Coloca x igual a 1, dá meio, depois x igual a 2, dá 1/4, x igual a 3, dá 1/8, tá? Então, esta função aqui, ela está muito mais parecida com essa. Na verdade, é uma soma dessas, certo? No caso, pessoal, isso daqui, cada termo a mais, cada termo adicional, forma uma PG de razão meio. Então, para a aula de hoje, o que eu preciso? Eu preciso recordar PG, tá? Vamos lá. Então, progressões geométricas.
Então, o que são progressões geométricas? Progressões geométricas são sequências da seguinte forma. Tá? AN é igual a A1, o primeiro termo, tá? O enésimo termo é igual ao primeiro termo, vezes a razão elevado a n menos 1 pulos. Tá? Ou seja, tá? Por exemplo, se eu conheço o primeiro termo e eu conheço de quanto em quanto ele vai aumentando, eu consigo um termo qualquer, né? O A5, ele é o primeiro vezes Q elevado à quarta. Por quê? Aumentou 4 vezes o que? Eu multipliquei 4 vezes. Ou seja, né? O A1, depois tem o A1 vezes o Q, multipliquei. Depois, o A2 vezes o A1 vezes o Q ao quadrado, multipliquei por Q de novo. A1 vezes o Q ao cubo, multipliquei de novo. Depois o quinto termo, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto termo. A1 vezes Q elevado à quarta. Tá? Então, o enésimo é o primeiro mais n menos 1 pulos. Ah, então fala para mim a fórmula do centésimo. Ué, é o primeiro vezes Q elevado a 99. Que é o primeiro e mais 99 pulos. Tá bom? Mais 99 multiplicações, mais 99 saltos. Tá? Então, essa é a formulinha da PG. Perfeito? Eu quero que vocês lembrem da fórmula da PG. Por quê? Porque nas próximas aulas nós vamos brincar com limites, brincar com PG, brincar com soma de PG. Tá? Vou fazer alguns exemplos aqui. Vou fazer o seguinte. Fazer um pequeno exemplo. Exemplo. Seja a N uma PG, uma progressão geométrica com primeiro termo com primeiro termo 3 e razão 2. Tá? A razão 2 é importante porque significa que a cada pulo ela duplica. Tá? Encontre o sexto termo. Pessoal, estou colocando um exemplo bem bobo para vocês lembrarem da fórmula. Tá? Então, o A6, o sexto termo, é igual ao primeiro vezes duas vezes, né, o primeiro que é o 3, vezes 2 elevado a 5. Tá? Bom, 2 elevado a 5 é 32, vai ficar 3 vezes 32 e costuma dar 96. Perfeito. Ótimo. Tá. Então, ó, o que eu vou fazer agora nesse primeiro momento? Eu vou dar aulas de 20 minutos e mais 20 minutos com exemplos, com exercícios. Depois outro assunto, 20 minutos, exemplos, exercícios. Tá bom? Então, vamos parar por aqui. Para o assunto de hoje, eu quero recordar PG. Para a próxima aula, soma de PG. Tá bom? Então, vamos brincar um pouquinho na aula de exercício com algumas PGs, para vocês lembrarem. E me interessa muito essa pergunta. Então, pergunta 2. Tá aqui, pergunta 1. Pergunta: como calcular A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5
mais a 6. Ah, professor, você pode fazer um por um, né? Quem que é o primeiro? O primeiro é 3. E o segundo duplica, vai ficar 6. E o terceiro, 12. E depois, 24. E depois, 48. E depois, 96, que foi o que a gente calculou aqui, ó. Tá? Será que tem uma fórmula para somar isso? Pô, é uma soma pequena, né? Eu fiz aqui, mas qualquer um com uma calculadora consegue fazer isso. Pessoal, aprenda outra coisa. Começa a pensar no pequeno, para depois a gente expandir o pensamento. Tá bom? Fechamos por aqui hoje, então. E já já a componente de exercícios dessa matéria. Forte abraço e até mais.